são dois resultados que a gente falou na aula passada. Foram dois resultados importantes, né? Dois resultados. O primeiro que você tem S V1, Vn, V2, até Vn, né? Gera o espaço V, tá? Então, um conjunto gerador gera o espaço V. Então, sabendo disso aqui, eu tenho dois resultados. O primeiro resultado é que você consegue obter um S' contido em S, é possível você construir isso, tal que S' é uma base. É uma base para V. E o segundo resultado, né, que qualquer conjunto S2, vamos botar aqui S2, né, que contenha o S, né, S2', então S2' é LD. Ou seja, ele tem que ser linearmente dependente. É claro, supondo que isso aqui gere todo o espaço, tá? É fácil de ver isso aqui, né? A demonstração aqui é um pouquinho chatinha, mas de qualquer forma o entendimento é fácil. Muito bem. E aí, desses dois resultados, nós damos prosseguimento. Aí tiramos um corolário disso aí. Corolário. É que qualquer base de um espaço vetorial não tinha um outro resultado que eu falei também. Na verdade, esse corolário desse outro resultado, assim. Que, aliás, aqui qualquer, eu falo que qualquer conjunto, na verdade é isso, qualquer conjunto com mais de M elementos é mais forte do que isso, né? Não é só isso aqui, são duas coisas. Você tem aqui, não preciso ter, além disso, ainda tenho esse outro resultado aqui também, né? Esse outro resultado. Qualquer conjunto com mais de M elementos, tá? Não precisa ser um superconjunto disso aqui. Então, qualquer base de um espaço vetorial possui o mesmo número de elementos. O mesmo número de elementos. Fato, né? Então, demonstração é simples. Se vou botar aqui beta 1 e beta 2 são duas bases, então gera, né, o espaço, gera um espaço, né? E aí, como ele gera um espaço, né, esse conjunto, né, o conjunto
beta 2 não pode. Professor, Oi. Tem gente desculpa que te não- atrapalhar, o Paulo tá pedindo pra aceitar ele na chamada. Já vi aqui. Chamada, hein? Paulo? Ah, Tá até gritando lá no. tá gritando? Já aceitei aqui os dois. Obrigado, desculpa atrapalhar. Porque você tem que atrapalhar mesmo, senão não vejo. O conjunto beta 2 não pode ter mais elementos que beta 1 e o conjunto beta 1 também não pode. Também não pode ter mais elementos que o beta 2. Por quê? Porque se o beta 2 tiver mais elementos que o beta 1, esse conjunto aqui tem mais elementos que esse aqui, como esse aqui ele gera o espaço, esse conjunto beta 2 é necessariamente linearmente dependente. Mas o beta 2 é uma base. Se ele é uma base, ele é LI. Então ele não pode ser linearmente dependente. Bom, então nesse caso ele não pode ter mais elementos que o beta 1. Da mesma forma, o beta 1 ele não pode ter mais elementos que o beta 2. Porque se ele tiver mais elementos que o beta 2, o beta 2 é um gerador do espaço, o beta 1 teria que ser LD. Mas o beta 1 é uma base. Sendo uma base é LI. Então não pode ser LD. Se não pode ser LD, ele não pode ter mais elementos que o beta 2. Ou seja, o número de elementos de beta 1 é menor ou igual ao número de elementos de beta 2. E o número de elementos de beta 2 é menor ou igual ao número de elementos de beta 1. Conclusão, eles têm que ter o mesmo número de elementos. Não tem saída. Ok? Bom, aí esse corolário é que é o importante para a gente poder definir, né, o que é a dimensão de um espaço. Tá? Porque aí não tem ambiguidade, né? Definição. Se beta, que é V1, V2, até Vn, é uma base para o espaço V, dizemos que N é a dimensão de V e denotamos dimensão de V igual a N. Tá? Então, esse corolário é que deixa isso bem definido. Deixa isso bem definido, porque independe da escolha da base, né, para aquele espaço, porque qualquer base, como pelo corolário já diz, tem o mesmo número de elementos. Muito bem. Bom, agora vamos dar prosseguimento. Próximo resultado é um teorema de completamento. Teorema de completamento. Qualquer conjunto
assim. Vou botar aqui V1 até VS. LI contido no espaço V, pode ser completado a uma base. Base para V. Ok? Vamos demonstrar isso. Bom, suponha que a dimensão de V seja igual a N, tá? Aí temos uma possibilidade. Se N for igual a S, né? Tá aparecendo ali. Então, beta é uma base. É uma base para V. Ok? Se S for menor do que o N, né? Se o S for menor do que o N, então o beta não gera V, né? Tomamos V qualquer, vou botar aqui pertencente a V, que não é gerado por beta. Aí você acrescenta esse V ao beta. Então, acrescentamos ao beta, formando um beta 1, né? Que é igual ao beta união com esse Vzinho que aparece aí. Né? O conjunto beta 1 ainda é LI, né? Por quê? Porque o beta é LI e esse V aqui ele não é gerado pelos elementos de beta, né? E reciprocamente não vai ser também. Então, o conjunto é linearmente independente. Ok? E aí chegamos ao pensamento. Se S mais 1 for igual a N, acabou, né? Acabou. Né?
ficar na mesma situação anterior. Caso contrário, né? Tomamos outro elemento, outro vetor não gerado por beta1 e criamos beta2 com mais um elemento. Podemos repetir esse processo formando uma sequência beta que está contida em beta 1, que está contida em beta 2, né? Até um certo beta R, né? S ali, né? Enquanto não se obtenha um gerador. Para ver. Mas beta, o número de elementos de beta R é igual. Fernanda pediu pra você aceitar ela. Tá quase acabando a reunião. Falta 9 minutos ainda, dá tempo ainda para assistir alguma coisa. É igual. Tá? Vamos ver aqui. O beta 1. O beta 1 ele tem um elemento a mais que o beta. O beta tinha S, né? Então o meu beta R vai ter R elementos a mais. Vai ser S mais R. É igual a S mais R. Que cresce. Podendo ultrapassar N, que é a dimensão de V. Então, em algum momento, N vai ser igual a S mais R para algum R. E beta R será uma base. Ô Cláudio, mas esse número de interações aí no F1000, ele tem que ser no máximo igual ao espaço. Eu acabei de escrever isso aqui.
Tá? Acabei de escrever isso aqui. Esse R mais R, ele pode ultrapassar o N. Então, vai chegar um certo momento que vai ser igual exatamente ao N. Tá? Então, ali naquele momento, você tem uma base. Oi? Não, está dentro do espaço, aí fica assustado. Tá ok? O gerador, tá bom. Beleza. Então, é possível, né? Você crescer o conjunto, completando ele até formar uma base. Ok? Então, corolário disso. Corolário. Se a dimensão de V é igual a N, então qualquer conjunto Li com N elementos é uma base. Para ver. Que você não consegue mais completar, né? Porque ele já é Li, ele tem N elementos. Se você completar, vai ultrapassar a dimensão, né? Agora vem um teorema um pouquinho mais chato, mas é bonitinho. Teorema. Se U e W são subespaços de V, são dois subespaços de V. Então, primeira parte óbvia. Então, a dimensão de U é menor ou igual que N, que é a dimensão de V, vou botar assim, e a dimensão de W também é menor ou igual a esse N. Tá? Além disso, a parte inicial aqui é tranquila. Além disso, temos que a dimensão do espaço soma U mais W vai ser igual à dimensão do espaço U, né, mais a dimensão do espaço W menos a dimensão do subespaço interseção. Ok? Então essa parte final aqui que é o principal desse teorema. Ok? Então, demonstração. A primeira parte é natural. Pois
as bases de U e W podem ser completadas a bases de V. Então, se eu tiver uma base para o espaço U, né, ele é um conjunto, né, linearmente independente. Então, você pode completar ele para virar uma base de V. Se você completa, você está aumentando o número de elementos. Né? Então, significa que a dimensão de U é menor ou igual à dimensão de V. A mesma coisa, né? Se eu pego uma base para W, né, ele pode ser completado para formar uma base para V. Então, vai ter mais elementos. Né? Então, a dimensão de W, com certeza, é menor ou igual à dimensão de V. Agora, aqui que é o interessante. Sim, aqui é o interessante. Um resultado que mais para frente será bem utilizado. Tá? Para a segunda parte, consideremos beta de V1 até um certo VR, uma base para U interseção com W. Tá? Porque isso aqui é um subespaço. Tem gente querendo entrar. Bom, como eu estava falando, né? Parei para abrir a reunião. Eu começo pensando numa base para esse subespaço, né? Que é um subespaço tanto de U quanto de W e também, né, do próprio espaço V. Né? Bom, ele é um conjunto linearmente independente, né? Já que ele é uma base desse conjunto, ele vai estar contido dos conjuntos U e W, né? Dos vetores, espaços vetoriais U e W. Se ele é linearmente dependente, então eu posso completar a uma base para U e uma outra base para o W. Tá? Então vamos lá. Isso aqui, então assim, podemos completar é a Luísa. Luísa já estava dormindo já. Aí. Dormiu no ponto, né, Luísa? Assim podemos completar a esse conjuntinho, né, a uma base. Vou botar aqui. Beta 1 para U e uma base beta 2 para W. Tá? Porque é um conjunto linearmente dependente contidos tanto em U quanto em W. Tá? Então, agora eu vou descrever, né, esses dois conjuntos, né?
sejam beta 1. Aqui. Assim, olhando as dimensões, né? Escrever as dimensões. Vou ficar avançado. Se dimensão de U é igual a... Vamos ficar igual que está M, e dimensão de W igual a T, né? Fazemos beta 1 pegando de V1 até VR, né? Eu tenho os vetorizinhos aqui, começando por eles, de V1 até VR. E aí eu vou pegar aqui um vetorzinho U1 até chegar a um vetor U M menos esse R. Porque aí eu obtenho exatamente M vetores, né? Aqui está R, aqui eu tenho M menos R. E eu venho com beta 2, que eu formo V1, até VR, e vou pegar W1 até chegar WT menos R. Tá? Porque a quantidade exata vai ser T, e aqui a quantidade exata é M. Muito bem. Bom, isso aqui é um conjunto gerador para o espaço U. Isso aqui é um conjunto gerador para o espaço W. Assim, se eu fizer a reunião, beta 1 união com beta 2, é um gerador para U mais W, né? Porque os vetores de beta 1 geram os vetores de U, os vetores de beta 2 geram os vetores de W, tá? Então, se eu tenho a geração de U e W, eu vou gerar todo mundo, né? Eu vou gerar todo o espaço U mais W, tá? Basta mostrar que beta 1 união com beta 2 é linearmente independente. Tá? Por quê? Ele é um gerador de U mais V. Se ele for linearmente independente, o que vai acontecer? Ele vai ser uma base, né? E sendo uma base, a quantidade de elementos dele, né, vai ser a dimensão. Porque o que seria a dimensão? Pois assim, a dimensão de U mais W é o número de elementos de beta 1 mais beta 2. E quem é o número de elementos de beta 1 mais beta 2? Tá? Somado, perdão, né? Beta 1 mais beta 2. Se eu somar esses dois conjuntos, eu juntar esses dois conjuntos, note que esses elementos aqui estão repetidos, né? Então eu vou ter aqui M menos R, que é a primeira quantidade que aparece aqui, mais o R,
né? Mais T menos R, porque eu não posso repetir aquele R, né? Isso aqui vai estar sendo repetido. Então a quantidade é a quantidade disso aqui somado com isso aqui, né? Então aqui vai cancelar o R com R. Eu vou ter M mais T menos R. Quem é o M? É a dimensão de U. Quem é o T? É a dimensão de W. E quem é o R? É a dimensão de U em interseção com W, que é exatamente aquela relação, né, que estamos querendo provar, né? Para provar isso aqui, basta eu provar que esse conjunto que reúne esses dois é linearmente independente. Então vamos provar que ele é linearmente independente. Suponha, né? Como é que a gente prova mesmo que um conjunto é linearmente dependente? Você faz a combinação linear dos vetores, né, dando zero, né? E aí você prova que os coeficientes, todos eles são nulos, né? Então suponha que aqui eu vou fazer a reunião, né? Se eu fizer a reunião, eu vou ter de U1 até o R, o M menos R, aí V1 até VR, e depois W1 até WT menos R, né? Aí eu vou ter aqui uma combinação linear. Suponha que eu faça a combinação linear. O somatório, como é que seria essa combinação linear? De V1, alfa 1, alfa I, VI, com I variando de 1 até o R, mais somatório de I, que vai de 1 até M menos R, vamos botar aqui um lambda I, o I, mais outro somatório de I, que vai de 1 até T menos R, de gama I, W, I seja igual a zero. Ok? O que eu vou precisar provar? Vou precisar provar que os alfa I, os lambda I, os gama I, todos eles vão ser iguais a zero. Todos eles vão ser iguais a zero. Ok. Vamos olhar essa parte aqui, tá? Note que vou pegar aqui o vetor U, vou chamar isso aqui de U, tá? Que é somatório de I, que vai de 1 até R, alfa I, VI, mais somatório de lambda I, o I, com I variando de 1 até N menos R, ele pertence a W, pois o U é, na realidade, quem? Menos gama I, WI, com I que vai de 1 até T menos R. Né? Se eu passar esse para o lado de cá, então essa expressão é igual a menos essa. E isso aqui pertence, obviamente, a W, porque ele é formado por vetores, né, que estão em W. Ok? Muito bem. Por outro lado, o U também pertence ao espaço U. Por quê?
pois todos os VIs pertencem a U e todos os WIs, UIs também pertencem a U. Né? Esses vetorizinhos aqui são os vetorizinhos que formam a base interseção. Se a interseção está em U. Então, esse vetor U também é um elemento de U. E ao mesmo tempo é de W. Logo, U pertence a U interseção com W. Ok? Bom, se ele é um vetor da interseção, ele é gerado pela base da interseção. Isto é, gerado por aquele conjunto beta, né, que é formado por V1 até VR. Assim, o que vai acontecer? O vetor U, ele é um somatório, né? Vamos botar aqui epsilon I, VI, com I variando de 1 até o R. Tá ok. Mas ao mesmo tempo o U é isso aqui, ó. Né? Logo, somatório de epsilon I, VI, com I variando de 1 até R, é igual, vamos lá, somatório de alfa I, VI, com I variando de 1 até R, mais somatório de lambda I, com I variando de 1 até M menos R. Okay. Vamos passar tudo para o mesmo membro, né? Ficar tudo do mesmo lado. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu vou ter que o somatório de alfa I menos epsilon I VI, com I variando de 1 até R, mais somatório de lambda I, UI, com I variando de 1 até M menos R, isso aqui vai dar zero, né? Eu passei isso aqui para o lado de cá, né? E pus os VIs em evidência. Mas, esse conjuntinho aqui, de V1 até VR, depois o 1 até o M menos R, né, que é o beta 1, é LI. Isso aqui é LI. Né? Como ele é linearmente independente, né, qualquer combinação linear deles, né, desses vetores, dando zero, vai implicar nos coeficientes iguais a zero. Então, alfa I vai ser igual a epsilon I, né? Para dar zero, né? Para tudo I. E lambda I tem que ser zero para todo I, né? Vou botar aqui J para não confundir. Para todo I que vai variar de 1 até M menos R, que é o que me interessa. Então, esse é o interessante. Bom, conclusão. Todos os lambda I são zero. Perfeito? Bom, se todos os lambda I são zero, a primeira parte já foi. Agora só falta ver o restante. Todos aqui são zero. Se todos eles são zero, então tudo isso aqui vai desaparecer.
assim, né? Essa soma toda aqui se resume a quem? A somatório de alfa i VI com i variando de 1 até o R, mais o somatório de gama i WI com i variando de 1 até T menos R. Isso aqui dando zero, tá? Mas, outro detalhe. Qual é o detalhe agora? V1 até VR e W1 até WT menos R, né? Esse conjuntinho, de novo, é linearmente independente, né? E se ele é linearmente independente e essa combinação linear está dando zero, isso implica que os alfa i e os gama i também são zero. Assim, alfa i, vou botar assim, é igual a zero e beta i é igual a zero para tudo i, tá? Pode ficar escrevendo qual é a variação, tá? Ou seja, portanto, beta 1 união com beta 2 é uma base. Uma base, o que conclui o teorema. Tá? Muito bem. Uma perguntinha, Cláudio. Pergunta? Uma união de dois geradores LI só pode gerar outro gerador LI, não é isso? Não. Não? Pode gerar outro LV? Sim. O que poderia ser paralelo? Se eu tenho Posso te dar um exemplo. Você quer um exemplo? com direções diferentes. Posso te dar um Eu exemplo? estou unindo. Eu não estou operando, eu estou unindo. Sim, cara. Não, é muito simples, tá? Vamos pensar no R3. Pensa no R3. Ok? Você pode ter um conjunto LI com 3 elementos, né? Certo ou não? Sim, com 3 elementos. Exatamente. Com 3 dimensões. Dimensão 3, né? Então você pode, digamos que você pegue dois conjuntos LI com 3 elementos, cada um. Quando você unir, quantos elementos você vai ter? 3. Né? 6, né? Eu não entendi. Se eu pegar dois conjuntos linearmente dependentes, cada um com 3 elementos, Sim. certo? Cada um. Se você reunir os dois conjuntos, você não vai ter 6 elementos? Você pode... Hã? Independente, 6 elementos independentes também, não? Ah, é? É. Pensa bem, cara. Aí você está dizendo que a dimensão do R3 é 6. Não é não? Concorda ou não? Se você tem um conjunto, Paulo, presta atenção. Se você tem um conjunto linearmente independente com 6 elementos, independente, cara, linearmente independente. Com 6 elementos. Com 6 elementos. A dimensão dos... Deixa eu terminar. Se eu pego um conjunto
linearmente independente. Independente. LI, tá? Com 6 elementos. A dimensão do espaço pode ser menor do que 6? Não. Hã? Não. Não. Então pronto, cara. Qual é a dimensão do R3? 3. 3. Se eu pegar dois conjuntos com 3 elementos, cada um, linearmente independentes, e reunir esses dois conjuntos, eu vou ter um novo conjunto linearmente independente? Não. Então, nesse caso, eu devo concluir que a união disso aí só pode gerar, então, conjuntos dependentes. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. É muito estranho. Porque haverá uma coincidência estranha. Qual é a sua dúvida, afinal, que eu não entendi ainda? Se você juntar, no meu entender, a união de dois geradores independentes só podia gerar, também continuaria gerando vetores independentes. Não. Ele não poderia gerar de forma alguma vetores dependentes. Essa é a minha dúvida. A base são independentes. Não. Então, por que transformou essa dependência? Onde está essa transformação? Não, você não tem, tá? Você não tem. A criação que eu fiz aqui foi independente pela forma como eu criei os dois conjuntos, tá? Porque eu parti daquilo que é comum entre eles e eu ampliei, né, de forma independente. E aí finalmente gerou um conjunto linearmente independente, tá? Mas se você pega uma base qualquer, tá? Uma base qualquer, pega uma outra base qualquer, tá? Quando você reunir, é óbvio que vai dar linearmente dependente. Por quê? Porque todos os elementos de uma base já são gerados pelos elementos da outra base. Então já perdeu a independência. Entendeu? Porque foi criado de forma sem pensar na independência entre eles. Você pensou na base. Agora, se eu pego um conjunto, tá? Eu estou no espaço vetorial. Eu pego um conjunto, não estou falando de base, um conjunto que é linearmente independente. Eu pego um outro conjunto que é linearmente também independente. Eu não estou analisando um pelo outro. Estou falando isoladamente. A reunião entre eles ainda pode ser linearmente independente, mas não temos garantia. Ainda podem. Tá ok? Porque eu não estou pensando em base para o espaço todo. Eu estou pensando em partes do meu espaço vetorial, tá? E aí a reunião entre eles ainda pode ser linearmente independente, mas isso tem que ser pensado, tem que ser construído de forma que garanta essa independência, ok? Entendeu, Paulo? Cláudio, Oi? a internet caiu. Eita, a internet caiu. O que eu estava falando? Eu estava falando o seguinte. Cláudio, Quando você... a internet deu uma caída violenta aqui. Mas deixa aqui, ó. Deixa eu repetir o que eu falei, que você pode ter perdido. Não precisa não. Eu vou dar umas pesquisadinhas, depois eu te corro fora. Tá bom. Eu só queria que você depois, se possível, se você pudesse dar um exemplo numérico disso aí. Tá, eu dou agora um exemplo numérico. Você quer um exemplo numérico de quê?
de reunião dando ainda independente ou da reunião que não é independente? Quer das duas, é isso? Posso fazer, não tem nenhum problema não. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Parei aqui para não concluir o teorema. Vamos pensar no R4, para ter uma amplitude maior, né? Vamos pensar no R4. Em R4. Ok? Aí eu tenho aquela base canônica. Né? Aquela base é 1, é 2, é 3, é 4. Tá? Aqui o E1 é aquele vetorzinho. 1, 0, 0, 0, o E2 é o vetor 0, 0, 0, 1, 0, 0, e eu tenho o vetor E3, que é 0, 0, 1, 0, e eu tenho o vetor E4, que é 0, 0, 0, 1, ok? Isso aqui, né? Esse conjunto aqui gera e é LI. Ok? Aí eu pego dois conjuntos. Eu pego o conjunto beta 1, usando o E1 com o E4. E eu pego o beta 2, usando o E2 com o E3. Eles são LI. Os dois. Né? Os dois são LI. Tá? E se eu pegar beta 1 união com beta 2, vai dar o beta, que é LI. Ok? Agora, eu vou fazer uma pequena modificação, tá? Eu vou criar um vetor E5, que é a soma do E1 com o E4, tá? Aqui, o E5 é a soma do E1 com o E4. E aí eu vou trocar o E4 por esse E5. Eu vou criar uma base aqui, beta 3, que é o E1 com o E5. Ok? Quem é o E5 aqui? Vamos desenhar aqui o E5. O E5 é o E1 com o E4, vai dar quem? Vai dar 1, 0, 0, 1. Ok? 1, 0, 0, 1. Isso aqui ainda é LI. Ainda é LI. Tá ok? Vou criar uma base, um outro conjunto, um outro vetor, que eu vou pegar fora aqui da situação, vou pegar um E6 como sendo o E2 somado com o E1. O E2 somado com o E1, tá? Que é esse vetorzinho aqui, 1, 1, 0, 0. E vou criar a base, o conjunto B4, beta 4, que é o E1, o E2 com o E3 e esse E6. E2 com E3 e com esse novo vetor, tá? Esses três vetores
olhando aqui, esses três vetores, eles também são linearmente independentes. Então, isso aqui é L e I. Ok? Então, tem dois conjuntos L e I, tá vendo? Esse e esse. Agora, eu vou reunir beta 3 com beta 4. Quem é o beta 3 com beta 4? É o E1 com o E2, com o E3, com o E5 e com o E6. São 5 vetores diferentes. Mas isso aqui agora ele é LD. Tá? Eu nem preciso verificar. Por que eu nem preciso verificar? Porque o meu R4 tem dimensão 4. Tá? E isso aqui tem 5 vetores. 5 vetores não pode ser linearmente independente. Tá? Porque se eles forem linearmente dependentes, eles acabam sendo uma base para o espaço. Tá? E aí é impossível, né? Porque a dimensão dele é 4, não 5. Tá ok, cara? Entendeu, Paulo? Caiu de novo a internet, Paulo? Enfim. Vamos lá. Onde eu parei? Deve ter caído a internet de novo ali. Eu parei aqui. Sim. E que horas são? Dá tempo. Dá tempo de fazer. Vamos lá. Teorema. A gente tem mais uma definição a partir dele. Teorema. Dada uma base beta V1 até Vm de V, cada vetor V pertencente a V é escrito de forma única como combinação linear. Como combinação linear dos vetores. Só a reunião vai fechar. Vai fechar. Ó, não está falando dos vetores de beta. Então, o teorema dado uma base beta, de V, cada vetor é escrito de forma única como combinação linear de vetores de beta. Demonstração bem simples. Demonstração. Tá? Suponha, né? Suponha que V seja somatório de alfa i VI com I variando de 1 até R. Mas também ele é escrito de outra forma, né? Lambda I VI com I variando de 1 até R. Né? Aí eu faço tudo primeiro lembro aqui, né? Assim. Somatório de alfa I menos lambda I VI
com I variando de 1 até N, aqui, M, é 0, né? Bom, sendo beta LI, sendo beta linearmente independente, então alfa I menos lambda I é igual a 0 para todo I, né? Isto é, alfa I é igual a lambda I para todo I. Isso prova que essa representação é igual a essa, não tem diferença, os coeficientes são os mesmos, não mudam, tá? E isso, mais uma vez, nos dá ferramentas, né, para criarmos uma notação, uma definição, né, bem consistente. Definição. Se beta, né? Vou botar aqui V1, VM, é uma base para V em V pertencente a V é tal que o V é igual ao somatório de alfa I VI, ou I variando de 1 até M. Então, alfa I é chamado os alfa I, chamamos assim, os alfa I, chamamos assim, são chamados de coordenadas de V relativamente à base beta e denotamos V pela base beta como sendo alfa 1, alfa 2 até o alfa M. Tá? Essa é a representação. Tudo bem. É bem definido justamente porque é uma única forma que se tem de se representar o vetor. Tá? Então, na próxima aula, aí a gente vai dar prosseguimento daí, tá? Vou dar alguns exemplos disso aí e vamos ver algumas coisas, como por exemplo, se mudar as coordenadas, né, de uma base para outra, né, e aí obtemos, eita, Fernanda está entrando agora. Vamos ver a chamada matriz mudança de base, né, como é que a gente muda de uma base para outra. Obviamente, pensando em termos de coordenadas ou componentes, também é costume chamar de componentes. Tá ok? Bom, gente, vocês têm alguma dúvida?